gente foi ensinado que ter algumas coisas, como por exemplo ter um carro bom, é um símbolo de sucesso. Quer dizer que você é bem sucedido, que você tá vencendo na vida. Bom, o meu custa R$7.000, mas é com ele que eu chego na praia todo dia, sem pressa, sem trânsito, sem um chefe babaca pra ficar mandando eu fazer coisa que não faz o menor sentido. Eu já tive um carro caro, quem acompanha o Econo Wiki sabe disso, mas eu demorei pra perceber que meu maior medo de tentar levar uma vida mais simples, de me desprender dessas coisas caras que eu tinha, nem era o medo de, sei lá, parecer que estava sendo fracassado na vida, era de me arrepender de nunca ter tentado viver diferente. Eu tinha medo das duas coisas. Hoje eu vou te contar como é que eu troquei toda essa fase de status por uma fase de muito mais liberdade com uma vida simples e por que isso me trouxe mais paz, mais saúde mental e, no fim das contas, mais dinheiro também. Lá na época de Faria Lima, de banco de investimentos em São Paulo, eu tinha que andar sempre de socialzinho, gravata, pegava o Uber Black todo dia e quando eu pensava em trocar de carro, era sempre para outro melhor, maior e mais caro. Não era só pelo conforto, eu acho que era mais pelo ego mesmo. Para fazer parte de um timinho, ser aceito em alguns meios, só que chegou um momento que caiu minha ficha. Eu tava gastando um baita dinheiro todo mês só para manter uma aparência, com roupa, carro, restaurante, viagem, tudo para provar que eu tinha vencido. Só que por dentro eu tava sentindo um vazio, velho. Tava dormindo mal já tinha um bom tempo, eu vivia ansioso e me pegava sonhando em largar tudo, sabe? Às vezes eu falava, cara, eu quero sumir pra ninguém mais, só pensar, cara, onde o César foi parar? Jogar tudo pro alto e levar uma vida bem mais simples e mais leve. E a virada começou quando eu percebi que status tava me dando só uma endorfina momentânea. E com a vida mais livre, mais leve que eu levo hoje, é muito diferente, porque ela me dá uma paz que a ansiedade tava me roubando há um bom tempo. Se liberdade também é um valor importante para você, se inscreve aqui no Econo Wiki. Eu sou o Cezito, economista, ex-Faria Lima do mercado de investimento tradicionalzão lá de São Paulo, e aqui eu falo como ter e investir dinheiro, mas com propósito. Teve um dia que meu amigo me ligou para falar da casa nova dele. Pô, a gente sempre foi muito parceiro de trabalho, muito tempo, e ele tava querendo dividir uma conquista, que foi num condomínio muito foda. Era um duplex, tinha uma salona dessas que tem pé direito duplo, sabe? Que lá do quarto você vê a sala. Uma vista surreal para os padrões de São Paulo. E quando eu desliguei, eu olhei pro meu carro, o Ninho 94 que tá ali atrás. Por um segundo, velho, meu ego gritou. Eu pensei, pô, você tá andando nesse carro e seus amigos que ganhavam a mesma coisa que você, agora estão ganhando bem mais. Só que logo em seguida eu também não podia ignorar que naquele mesmo dia de manhã eu já tinha ido surfar, tomado meu café da manhã sem pressa, gravado um vídeo aqui no meu quintal e saído à noite para comer um negócio com a galera daqui. E naquela ligação meu amigo me contou que quase não tá vendo a filha durante a semana, ele tá ganhando um salário impressionante de 50 mil ou quase isso, mas que às vezes ele também gasta mais que isso para manter tudo rodando, para continuar girando a rodinha da corrida de rato, que é trabalhar cada vez mais, para ganhar cada vez mais, para comprar cada vez mais coisa que custa uma fortuna todo mês só para manter esse tanto de coisa, que no fim das contas servem muito mais para manter um padrão e para impressionar os outros do que para qualquer outra coisa. E cara, foi só aí que eu comecei a pensar no que era óbvio, que o carro que eu dirijo e todas as coisas que eu tenho não diz nada de quem eu sou. Só que o tempo que eu tenho e como eu uso esse tempo, isso sim diz muito sobre mim. Na fase de São Paulo eu vivia trabalhando que nem um maluco para provar para os outros que eu era empenhado, que tem essa cultura no banco, né? Teve uma vez até que um economista-chefe meu, ele sofreu um sequestro com a família dele presa dentro de casa e de manhã às 7 da manhã ele estava no banco. Então tinha essa pressão de trabalhar, se mostrar presente, mostrar performance. Você fica tão esgotado e preocupado com como que a galera vai reagir, afinal o seu progresso na carreira depende disso, que, velho, isso me desencadeou uma ansiedade tão ruim, velho. Eu lembrei esses dias que eu peguei uma virose aqui em Itacaré, aí eu fui pra fazer atividade física de manhã, eu tava sem energia nenhuma, e eu lembrei que em São Paulo, no meu período saudável, eu sentia assim mesmo, essa mesma falta de energia para fazer meu exercício físico, que era para tentar manter sob controle a ansiedade. Aqui em Itacaré, só com uma virose é que eu fui sentir isso. Olha que doideira. Já teve vontade de mandar tudo pro espaço e começar uma vida mais simples? Deixa seu like nesse vídeo. Ele pode chegar em mais gente que também tá precisando ouvir isso. Eu acho que a gente cresceu acreditando que gastar, comprar, consumir é a forma de mostrar valor, ter as coisas. E sem perceber, a gente acaba se identificando com isso e fazendo a nossa própria vida gerar uma vitrine para os outros. Só que o custo de manter essa vitrine é altíssimo e o retorno emocional não é nem que é baixo, é negativo. Eu precisei parar um momento e me perguntar o que eu estou tentando provar. Para quem
por que eu tô fazendo isso? E a resposta doeu. Mas eu acho que foi o início da libertação dessa corridinha de rato. Eu percebi um dia, um bom tempo depois que eu saí do banco, que parte do meu pagamento, do meu salário, era reconhecimento. Meu salário não era nada mal, só que eu acho que eu podia até ganhar melhor do que eu ganhava, só que eu tava acomodado porque às vezes eu chegava de terninho, ia numa reunião com não sei quem, em outro banco, e a galera falava, olha lá, o economista do Safra. Eu era admirado por onde eu ia, assim como outros colegas também. Eu acho que parte do meu pagamento, no final das contas, era pago em ego. Olha que loucura. E sem contar que eu gastava dinheiro com muita coisa desnecessária, porque quando você tá preso ao seu ego inflado e nessa corridinha de rato, você quer manter as aparências, porque isso acaba significando que você é bem sucedido e a galera te respeita, porque fala, bom, se o cara tá vestindo essa roupa desse jeito, então é porque ele tem dinheiro. E se ele tem dinheiro é porque ele ganha bem. Se ele ganha bem é porque ele é bom. A gente cai nessa corridinha, seja por essa via do ego, seja pela via de campanha de publicidade que enfia desejo na gente que a gente não tem. Só que hoje eu prefiro investir em experiência, em momentos em que eu tô sozinho, em silêncio comigo mesmo, na minha saúde. E sim, eu continuo comprando coisa, mas com consciência, sem deixar o marketing mandar mais na minha autoestima do que qualquer outra coisa. Morgan Housel, num livro bem famoso que ele escreveu, que chama A Psicologia Financeira, que é, assim, obrigatório para quem tá nessa área, fala que riqueza de verdade é aquilo que a gente não vê. E para mim faz todo sentido, porque quando você vê alguém ostentando muito, o que você tá vendo é o que ela gastou e não o que ela tem de fato. E tem outra, né? Ele fala que a gente tende a copiar tudo que os outros fazem, mesmo sem pensar nisso. A maioria de nós entra nessa rodinha viva do consumo não porque parou para pensar sobre isso e decidiu repetir o que os outros estão fazendo, mas porque todo mundo ao nosso redor tá nessa. A gente nem reflete e entra no mesmo ritmo. Isso eu acho que é muito perigoso. Porque se você não estiver atento, você vai acabar vivendo um estilo de vida que nem era seu. Eu troquei aquele tanto de restaurante, shopping de São Paulo, por muito mais trilha aqui no meio do mato onde eu moro. Troquei barzinho caro, que em São Paulo tudo é caro, por noites muito mais agradáveis com os meus amigos, num luauzinho em volta da fogueira. E acho que a coisa mais marcante, que muita gente, inclusive às vezes vem me criticar, é que eu troquei uma SUV que eu tinha por um Uninho velho. E cara, no fim das contas, isso tudo acabou significando que eu troquei status, né, que eu tava vivendo nessa lógica, por uma vida mais leve, mais liberta. E eu nunca me arrependi. Me desprender da lógica do consumo, da lógica da aparência, me deu uma paz mental que eu não sentia fazia anos. Aquela necessidade de sempre ter o melhor, de mostrar para os outros que eu estava vencendo, só me deixava mais ansioso e mais cansado. Quando eu larguei isso, eu comecei a economizar mais dinheiro, investir melhor e ver meu colchão financeiro crescer. Esse colchão virou autonomia, virou liberdade, poder de decisão, liberdade para dizer sim ou não, sem medo das consequências, porque eu tenho esse colchão financeiro para me dar respaldo. Isso, no fim das contas, me fez antecipar vários graus de liberdade financeira, não porque eu fiquei rico, mas porque eu simplifiquei minha vida ao ponto de precisar de menos do que antes para ser feliz. E a consequência disso foi ver minha conta e meus investimentos crescerem. Você já sentiu um conflito entre manter um padrão que a gente está acostumado e levar uma vida mais simples, mais leve? Comenta aqui, eu quero saber qual foi o maior corte de gasto que você fez, e talvez foi difícil ou não, mas que te deu muita paz depois disso. Inclusive eu recebo críticas dizendo, é fácil para você largar tudo assim, mas a real é que não foi largar tudo, foi um processo de anos, de mudança interna, de mudança externa, e eu fui cortando o que me custava mais caro e não me trazia valor, não tinha mais a ver comigo, eu fui percebendo. Eu fui cultivando e gastando meu dinheiro com o que me trazia felicidade de verdade. Isso desde a época lá de São Paulo ainda, bem antes de vir morar na Bahia. E acho que a gente tem que começar pequenininho mesmo. Não precisa fazer um negócio tão radical que nem eu fiz que, saí de São Paulo, vim pro interior, vendi minha SUV, um carro novo, bom, que a galera curtia por um Uninho hiper velho. E sabe o que pode mais ajudar muito nessa virada? Um esforço de se conhecer um pouquinho mais, de autoconhecimento. Para começar, vale muito a pena refletir se as pessoas que te cercam hoje, que foi o que eu fiz, né, têm valores parecidos com esse seu novo propósito. Porque é muito mais fácil construir essa mudança quando a gente se cerca de gente que quer as mesmas coisas, que tem valores parecidos. Conversa franca, construtiva com amigos que buscam leveza, liberdade, pode ser um ótimo caminho para começar também a se conhecer melhor. E se esse tipo de conversa te ajudar a reduzir um gasto que é mais sobre status e muito menos sobre valor genuíno, isso já é um grande passo. Morgan Housel fala no livro dele que a maior forma de riqueza é poder fazer o que você quiser,
quando quiser, com quem quiser. E pra mim é exatamente isso. Se eu posso escolher como eu vivo meus dias e eu não trocaria isso por nenhum cargo, nem nenhum SUV do mundo, nada. No próximo vídeo dessa série, eu vou mostrar os números, os valores dessa virada, de quanto custava a minha vida em São Paulo e quanto ela custa hoje aqui em Itacaré. E o que mudou e o que não mudou. Se essa conversa te fez repensar um pouquinho sobre o que é sucesso, o que é vencer na vida, eu tenho esses dois vídeos aqui do lado para te recomendar. Um mostra como eu me planejei financeiramente para essa transição, com planilha, com tudo, e o outro conta como é que foi o dia que eu larguei tudo lá no começo dessa jornada. Escolhe qual você quer ver primeiro e segue comigo.